Em 1882, na Hungria, uma adolescente de 14 anos desaparece depois de receber a incumbência de executar algumas tarefas fora da residência, da sua residência. Essa moça era uma criada e o seu desaparecimento irá provocar uma série de boatos, e o boato que vai ganhar mais proeminência, mais projeção, é um boato disseminado por políticos antissemitas de que essa moça havia sido assassinada para que se pudesse recolher dela o sangue para os judeus confeccionarem o pão ázimo. O pão ázimo é um pão ritual judeu, feito apenas de água e trigo, não vai sal, não vai fermento. E esses políticos então propagam essa notícia de que essa moça desaparecida havia sido assassinada por judeus. Eles coagem duas crianças judias a denunciarem os próprios pais e dois açougueiros rituais, que são presos e depois de meses na cadeia, eles são julgados e são inocentados por unanimidade. Esses políticos não aceitam o veredito e espalham uma onda de agitação por toda a Hungria, que irá desencadear uma perseguição maciça aos judeus. Quase 2 décadas depois, numa pequena cidadezinha da Boêmia, um cadáver de uma jovem de 19 anos, uma jovem cristã, novamente, é encontrado com um corte no pescoço, né? E o assassinato é novamente atribuído aos judeus. Dessa vez o escolhido era um ajudante de sapateiro e ele vai preso, é condenado à morte, depois essa pena é comutada para a prisão perpétua e depois, transcorrido alguns anos, ele recebe indulto e é solto. Novamente, durante esse período do julgamento, esses políticos antissemitas articulam, né, por toda a Praga, por toda a Boêmia, um processo de agitação e perseguição e perseguições aos judeus. Em 1911, novamente é encontrado o corpo de uma criança numa caverna, numa cidadezinha da Ucrânia. E o acusado, dessa vez, é novamente um judeu. Esse judeu ele exercia um cargo assim, de uma certa proeminência ali naquela região, na cidadezinha, porque ele era um chefe, ele era um superintendente de uma fábrica de tijolos, né? Ele é preso e, transcorrido alguns meses, é julgado e, por unanimidade, é inocentado. Esses políticos antissemitas não aceitam esse veredito e espalham uma onda de confusão, agitação e agressões e assassinatos de judeus por toda a Ucrânia. Era o pogrom, né? Fazia os chamados pogrões, né? Onde se fazia uma perseguição, uma depredação dos bens dos judeus, agressões e assassinatos dos judeus. Durante séculos, os judeus foram acusados de realizarem assassinatos ritualísticos, assassinato de cristãos, esses assassinatos para poderem cumprir a sua fé, né? Um delírio, uma fabulação dos seus inimigos, né? Esses supostos assassinatos ritualísticos, eles obviamente extravasavam uma agressividade que até então se encontrava contida, porque por bem ou por mal havia a lei, né? Havia a lei a ser seguida, e essa lei, de certa maneira, apesar de extremamente falha, ela conseguia brecar essa agressividade contra os judeus. Entretanto, dentro de poucas décadas,
essa lei seria desvirtuada, porque essa lei passaria a ser uma lei imoral, né? Uma lei abjeta, né? Uma lei que não iria cercear, né, essa agressividade mortífera por parte dos antissemitas. Estou falando do Holocausto, onde mais de 6 milhões de judeus seriam assassinados. Os verdadeiros sacerdotes da morte não eram os judeus, mas os seus algozes.